Dor. Tudo ele filma, cara. Impressionante isso. Tudo ele filma. Não. Tudo ele quer filmar. Ela com mendigo. Tá imprimindo na imagem. O quê? Tá bonito. Tá muito bonito. Ai, eu fico de graça. Malu foi. Não lembro onde ela foi, enfim. Aí ela comprou um souvenir pra Caio, que ela entregou pra ele e disse: é horroroso, você vai amar. Pô, bonitinho. Muito feio, aí. E ele, bicho, é pavoroso. E eu realmente. Eu não tô sendo paga pra isso, não. Tá sim, velho. Tá me pagando? Que tamanho, mano. Na moral. E agora? Vamos comer com nada. Volando nessa alma que consegui, el ver compañero me enamoró, el brillo de tu... Esqueci totalmente do vídeo. Menino da praia. E aí, o que você tá achando da praia de Pipa? Praia do centro de Pipa.
tô muito feliz, entendeu? Porque eu gosto muito daqui. Tem 12 pessoas no total em toda a cidade, tá vazio, mas tá uma delícia mesmo assim. E recomendo a todos. Artesanato é uma delícia. É o melhor lugar do mundo. Bom, meu relato aqui de Pipa, não sei o que fala. Tô gostando, é muito bom. Muito quente, mas venta bastante. A gente ia para uma outra praia, só que no caso a maré estava muito alta e a gente ficou com medo de molhar a câmera. Então a gente acabou ficando nesse daqui, que é a Praia do Centro, que é uma praia muito bonitinha, muito boa, agradável. Os preços são ok também. Eu achei que seria mais caro ficar nessa parte aqui, só que é uma parte bem de boa de fazer um rolezinho de bebidas ok. Comidinha a gente ainda não testou, mas parece ser também bom, que o cheirinho tá bom, inclusive tá dando fome. E muito bonito. É a segunda vez que eu particularmente venho pra cá. Essa é a primeira vez que eu venho pra essa praia. Eu ia ficar na praia que eu já fiquei, que é a Praia do Amor, que também é uma praia muito boa de ficar. Mas é isso. Acho que de segunda opção tá valendo muito a pena, sendo bem sincero. E aí, amigos, esse vídeo ele tá sendo muito complexo de ser editado. A ideia, como eu falei, era ser somente sobre a viagem de Pipa que eu fiz, mas infelizmente eu estava com um problema de não conseguir gravar, porque eu não tinha roteiro nenhum, porque eu não fazia ideia do que fazer, do que falar, e aí eu tava fazendo vários recortes de vídeos das viagens que eu tava fazendo. Então eu decidi que, na real, o que eu vou fazer é fazer um compilado de coisas relacionadas ao meu dia a dia aqui, esse momento também de monólogo aqui, falando sobre as minhas coisas, e juntar o útil ao agradável, porque eu não queria desperdiçar os vídeos que eu fiz dessas viagens também. Então esse vídeo aqui é um pouquinho sobre Pipa, que eu queria falar, que inclusive para mim é um dos melhores lugares do Nordeste brasileiro, se não do Brasil. É um local muito cultural, muito diverso, muito específico, com uma energia muito específica. Tem praias muito bonitas, tem comida para todo lado, de todos os tipos, principalmente comidas da América Latina, porque tem muitos argentinos, muitos chilenos, muitos uruguaios presentes no local. Na verdade, você passando em Pipa, tem até uma certa questão que você escuta muito mais o espanhol na rua do que normalmente o português, e isso é muito legal. Você vê que é um local que acolheu bastante todos os povos, e todos os povos também acolheu Pipa, que é um distrito ali de Timbaú do Sul, que fica no Rio Grande do Norte, muito agradável, muito confortável. Nas 2 vezes em que eu fui, eu passei um total provavelmente de 1 semana ou de 6 dias, porque eu fui em 2 finais de semana. E, cara, eu tenho muita vontade de passar muito mais tempo em Pipa. Eu queria alugar algo por temporada por lá, em algum momento. Só que, ao mesmo tempo, em todas as vezes em que eu fui, um final de semana para mim bastou muito, porque não é que fica repetitivo por ser muito pequeno, mas é que você acaba cansando muito e você acaba não tendo, às vezes, vontade de fazer mais coisas. Só que eu sei que eu queria muito conhecer outros lugares para além das praias, da vida noturna, da gastronomia e das galerias que a gente visitou lá. Eu queria muito ir para os parques e fazer coisas mais radicais, digamos assim. Tem vários esportes sendo praticados em Pipa, dos mais radicais possíveis aos mais tranquilos. Então eu não fiz muita coisa, mas eu senti que nos finais de semana que eu fui foi o suficiente também. Tem basicamente rolê para todos os gostos. Eu, como falei, infelizmente não gravei muita coisa, vou estar deixando vários recortes aí do rolê de Pipa em si, mas é muito mais do que o que tem aí. Então por isso que eu quis aproveitar esse vídeo aqui e esse monólogo e para encaixar também aqui nesse vídeo, porque infelizmente eu ainda vou ficar devendo um vídeo melhor de Pipa e a respeito de Pipa. Mas assim, nas 2 vezes em que eu fui, a primeira eu fui com 2 amigas minhas, a Mali e a Cielo, e a gente aproveitou a carona de uma família com quem elas estavam em Cabedelo na época, e eles também eram muito legais. Eles ficaram num chalé diferente, então a minha primeira experiência foi um rolê mais sozinho, porque eu fiquei num hostel chamado Surf Camp Arara. É um hostel bem famoso em Pipa, fica bem no centrinho.
E, cara, muito legal. Tipo, todos os rolês, assim, que tinham já presente no hostel eram muito interessantes. Eu acabei não indo em nenhum, porque eu já tinha o meu roteiro particular pra fazer. E foi muito legal, eu acabei fazendo muita coisa sozinho. Fui em algumas festas com a Cielo e com a Mali. No dia seguinte também tive um rolê muito sozinho em outras festas e coisas de pipa no geral. E na segunda vez que eu fui, foi no intervalo de um mês mais ou menos, eu fui com a Raíssa, a gente foi pra um final de semana também passar o aniversário dela. E foi muito agradável também. Aí nesse caso a gente foi e fez várias coisas, no caso juntos, mas a gente ficou mais em praia e a gente foi mais para comer mesmo. A pipa, no caso, estava um pouco mais vazia do que em novembro, não estava tão badalada no sentido de festas e vida noturna, tanto que os lugares que eu imaginava que dava pra gente ter ido, que eu queria repetir de visitar, eles estavam fechados. E eu achei até estranho, porque era em dezembro, mas estava bem festivo no sentido já do evento do Natal, tanto que eu vou estar deixando um recorte aí da pracinha, que é a Praça do Pescador, que a gente foi, que estava tendo esse rolê cultural, que inclusive você percebe, e eu acho que todo mundo que vai à pipa percebe isso, que tá muito tomado por argentinos. Eu não sei como é que é a realidade ou se tem algum problema nisso, mas eu visitando não vi nenhuma questão assim de, sei lá, de ser muito diferente. Eu acho que foi só um ponto a mais que eu senti assim dessa diversidade cultural que a gente sente presente no dia a dia de pipa. Os preços, inclusive, me surpreenderam de ponto positivo, porque eu sinto que todo mundo tem o imaginário de que pipa vai ser super caro e tem preço para todos os gostos, sabe? Eu lembro que tinha um mercado lá que na vez que eu fui para aproveitar o rolê mais sozinho, que foi na primeira vez, eu comprava muitas coisas nesse mercado que fica bem do lado da Praça do Pescador, e os preços lá estavam mais baratos do que, por exemplo, em Cabedelo e João Pessoa também. Então, tipo assim, o mercadinho de pipa, os valores estavam mais em conta do que, sei lá, qualquer outro lugar que eu tava visitando no Nordeste, e pra mim isso foi uma surpresa muito positiva. Porém, contudo, todavia, nos restaurantes você vai encontrar valores tipo assim, dos mais em conta possíveis aos mais caros também. Tipo, esses rolês mais da rua central de pipa, antes da Praça do Pescador, você encontrava tipo coisas realmente assim bem nível turista, sabe? Então até imaginei que pudesse ser um local que dava pra ficar por mais tempo turistando de forma, digamos assim, mais nômadezão do que pro rolê turista de 3 dias, 4 dias, sabe? Rolês culturais também, achei muito acessível. Os rolês dos esportes radicais também tinha várias escolinhas. Então, assim, é um rolê que eu super recomendo de fazer alguma vez na vida, porque são praias lindas, é um lugar totalmente acessível para todos os públicos, ainda mais indo como turista, sabe? Que normalmente você tem aquele padrão meio superficial das coisas, de estar visitando o local e saber que aquilo é preparado para você, mas que quem mora não sente a mesma vibe. Lá eu não tive isso. Eu realmente achei que era um lugar assim que acolhia todo mundo e que todo mundo se sentia de fato acolhido pelo espaço e pelo ambiente e por tudo. Enfim, é um local que eu pretendo voltar em algum momento da minha vida e espero que o mais breve possível, porque preciso repetir algumas experiências que eu tive lá que infelizmente eu não consegui gravar porque eu ainda não tinha a mínima ideia do que fazer e do que falar e do que, enfim, registrar. E é isso. Esse vídeo é mais ou menos um compilado de coisas para falar de pipa, mas não é um vídeo sobre pipa em si. É só sobre coisas da vida e lugares para você visitar. Então, espero que você tenha curtido. Deixa seu like e até o próximo vídeo. Obrigado.